Curva sua frente, vamos ter um momento de oração, Pai. Nesse momento agora entregamos, Senhor, agora a Tua palavra quando será aberta, ministrada. Que haja um mover do Senhor, como o Senhor já tem desde o primeiro momento aqui, Senhor, o Senhor já tem se manifestado a Tua glória. E que o Senhor fale agora aos nossos corações, então abra nossa mente e coração, Deus, para poder, Deus, ouvir e entender a Tua palavra de uma forma clara. E que haja, Senhor, também salvação, cura, libertação nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor, Deus. Peço o enchimento do Teu Santo Espírito nesse momento. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém. Muito bem. Nós temos trabalhado aqui neste ano de 2024, está acabando janeiro já, que coisa incrível, né? Mas nós temos trabalhado aqui, começamos a falar isso desde o final do ano, que esse ano 2024 é um ano de transformação. Alguns sabem disso, outros talvez não, né? Vamos lá, é um ano de transformação. Muito bem. É um ano que eu creio plenamente no agir de Deus, que Deus vai transformar situações, transformar, fazer milagres na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, em tudo que você está envolvido, Deus certamente vai abençoá-lo, vai transformar situações. Você crê nisso? Amém? Bora dar uma glória a Deus, eu creio nisso, que o Senhor vai trabalhar. E hoje, nessa manhã, eu quero trabalhar num tema que eu chamei dei o nome de ponto de partida. Fala aí, ponto de partida. Ponto de partida. Porque, meus irmãos, tudo na vida tem um ponto de partida, tudo na vida tem um começo. E o que seria esse ponto de partida? Veja, ponto de partida é o lugar onde nós nos encontramos, nesse momento que nós encontramos, para começarmos então a viver esse novo de Deus, a viver os propósitos de Deus, a viver um direcionamento que Deus tem para nós. Consegue entender? Então vou chamar um ponto de partida, aquele momento, aquele lugar, aquela situação que você vive, a partir de agora então, Deus está fazendo algo novo na minha vida, transformando situações, e a partir daí Deus vai começar a agir na minha vida, vai começar a transformar situações, vai começar a desenvolver um propósito que Deus já tem sobre a minha vida. Então vou começar agora, a partir deste momento, a viver um novo, um sobrenatural de Deus. Agora, você crê que Deus tem determinado um tempo novo para a sua vida? Deus tem determinado um propósito para a sua vida? Bom, alguns creem. Às vezes você está numa situação cômoda. Mas veja, Deus tem certamente um propósito para a sua vida. Creia nisso. Deus sempre tem um propósito. Mas veja, muitas vezes nós nos encontramos em alguns conflitos. Principalmente porque às vezes nós vivemos momentos bons, mas muitas vezes nós vivemos momentos ruins. E às vezes a gente fica nesse conflito de saber, será que realmente Deus tem um propósito? Será que Deus tem um caminho novo para a minha vida a partir do momento que eu estou vivendo, bom ou ruim? Isso às vezes pode trazer um conflito para a nossa vida. Quem sabe você já teve aqui a experiência de uma utilização de GPS. Todo mundo sabe o que é GPS, não é verdade? Até os carros agora estão vindo com GPS, então você sabe o que significa um GPS. E talvez você já teve a experiência de botar um certo trajeto, e quando você chegou no seu destino, você percebeu que você estava no destino errado. Já aconteceu isso com você ou não? Não? Já, comigo várias vezes, né? Aí você você percebe que você chegou no local, está no lugar errado, aí você chega ali, bom, vamos ajustar isso aqui, bota de novo o endereço, né? Para que aquele ponto seja um novo ponto de partida, para que você chegue ao seu destino correto. Aí você ouve aquela vozinha, né? Recalculando. Já viu isso aí? Recalculando, recalculando. Quando fala muito é porque você está perdido, meu irmão. Mas eu já tive uma experiência bem interessante com esse negócio de GPS aqui, quando abri um parênteses aqui. Uma vez nós fomos para um casamento, né, Márcia? Nós fomos para um casamento para um primo meu, lá no Rio de Janeiro. Não, porque, espera eu falar, né? O pessoal já vê, já terror, já anda, calma. Era um primo meu, nós fomos lá, então toda a família, minha família, meus tios aqui de São Paulo aqui, foram para o Rio de Janeiro. Nós pegamos e
e reservamos um hotel, assim, todo mundo ficar no mesmo hotel, coisa simples, ali em Copacabana, mas não é o Copacabana Palace, mas ficamos em Copacabana, chique pra caramba, praia gostosa. Mas o meu primo mora no subúrbio do Rio, ele mora em Campo Grande. Se você conhece o Rio, de Copacabana a Campo Grande é uma distância grande. E naquela época, bom, mas como eu disse, a gente tinha então os padrinhos, o pastor e o músico, eu. Eu ia tocar no casamento, os tios iam ser padrinhos, e tinha um pastor que era também da família, que ia fazer o casamento, mas todo mundo estava na praia, gostoso. Vamos para o casamento sábado à noite. Até cantor, é verdade, até cantor estava também envolvido. Então, ou seja, o casamento era com a gente e não tinha jeito, né? Então, vamos para Campo Grande, que é longe, né? Então, naquela época, não tinha GPS, mas eu tinha um tio que era o GPS. Todo mundo tem um tio que é o GPS, né? Ele falou que dominava o Rio de Janeiro. Então, vamos seguindo o tio, que é o GPS. Meus irmãos, pensa num BO. Mais de 2 horas perdido no Rio, entramos em favela, entramos assim, não, vamos para aqui um atalho, meu Deus, terror do nada. É que a gente fazia parte totalmente do casamento, senão a gente chegaria no casamento, já estava na festa. Mas não tem como ter o casamento sem o pastor, sem os padrinhos, sem o músico e sem o cantor. Então, todo mundo ficou esperando a gente chegar, né? Mas o problema do GPS é difícil. Resumindo, por diversas vezes ali nós talvez falássemos assim, recalculando o trajeto para chegarmos no destino correto. E essas são experiências que nós temos na nossa vida, talvez você tenha as suas, como eu tenho as minhas. E quantas vezes, meus irmãos, nós não chegamos em lugares na nossa vida, que são os lugares que nós não esperávamos chegar, e às vezes nos damos conta e estamos lá. E precisamos recalcular o nosso trajeto, recalcular o nosso ponto de partida novamente. E é isso que Deus quer fazer nessa manhã. Que você entenda que Deus, independente da situação que você viva, independente de onde você tenha chegado, lutas que você tenha enfrentado, Deus sempre tem um novo ponto de partida para a sua vida, onde certamente Ele vai te conduzir para o destino que Ele tem já determinado para você em nome de Jesus. Amém? Agora, nós como cristãos devemos saber que realmente há momentos complicados. Há momentos que às vezes nós passamos que são difíceis. E isso não se determina sendo esse o nosso destino final. Porque às vezes a gente, quando vive um momento difícil, né, pastor Edilson, a gente fala assim, poxa, acabou, não tem mais jeito para mim. Nós damos vários aconselhamentos aqui durante a semana, todos os pastores, e realmente eu já conversei com uma determinada pessoa que sempre falava isso para mim, falava assim, eu acho que Deus não tem mais nada para mim. Deus não tem algo novo para mim. Eu falei assim, não, Deus sempre tem algo novo para você. Porque vivia um conflito de tanta dificuldade, de tantos problemas na vida, que achava que então Deus não tinha um olhar para dar uma condição de ver ele sair daquela situação e viver um tempo novo de bênção. Mas nessa manhã, uma manhã que eu quero declarar de Deus para a sua vida. Deus tem novos começos para a nossa vida em nome de Jesus. Há de trazer um novo começo para te levar no propósito que Ele tem para você. Então Deus, às vezes, em diversas situações que nós nos encontramos, transforma essa situação, mesmo em dificuldade, como um novo ponto de partida, onde Deus vai trabalhar e te levar para o destino que Ele tem. Amém? Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 43. Eu vou ler do 14 ao 19. Eu vou começar lendo aqui, daqui a pouco eu peço para vocês me acompanharem. Então, Isaías 43, de 14 a 19, eu estou lendo na NVI. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos para a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Olha interessante agora aqui. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali ou morrem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Vamos ler o 18 e 19 juntos. 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Olha que importante. Vamos de novo, 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. No começo de novo, 19. Vejam, estou fazendo
uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém, né? Então veja a pergunta que Deus traz ali, usando a vida do profeta, no versículo 19. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Essa é a pergunta que o profeta faz aqui. Vocês não percebem? E acaba sendo um pouquinho até contraditória, porque no contexto aqui, ele fala, olha, outra vez abrirei caminhos. E por que contraditório? Porque o que acontece? Ele está falando que vai fazer uma coisa nova, no versículo 18, está fazendo algo novo, uma coisa nova, mas o texto está referindo aqui que ele vai abrir caminhos, como se abriu na questão do Egito. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, trouxe para o deserto ali, depois, como dizemos o texto aqui, ele matou todos os perseguidores. E a gente pode então aqui entrar num conflito interessante aqui. Se Deus vai fazer uma coisa nova, ela realmente vai ser uma coisa nova, ou ela vai ser alguma coisa que eu já experimentei na vida, porque o texto aqui, ele está falando, vou fazer uma coisa nova, mas veja lá, olha, eles se perseguiram no exército, se perseguiram, eu os matei ali no mar, eu exterminei, foram apagados como um pavio. Então a gente pode entrar num conflito, quando a gente fala de algo novo, como essa palavra que ele disse no 18, veja, não viva no passado, estou fazendo uma coisa nova, mas como está fazendo uma coisa nova, você está me remetendo a alguma coisa que já aconteceu. Olha que conflito. Não sei se consegui trazer entendimento para vocês. Ou seja, a pergunta que se faz é o seguinte, o novo de Deus, que ele quer fazer, realmente é novo? Ou o novo de Deus é algo que eu já estou vivendo ou que eu já experimentei? É isso que o texto aqui está dizendo. Agora, meu irmão, eu tenho que estar com o meu coração pronto. Pronto para o que existe, ou eu tenho que estar pronto para algo que eu já estou vivendo? Por isso que a pergunta é importante. Vocês não percebem, não conhecem. Então entenda que Deus, quando Ele traz coisas, quando nós recebemos de Deus, Ele traz coisas, nós podemos receber de duas formas. Quando Deus quer nos falar, há duas formas que Ele nos traz. E é claro, isso em toda a palavra de Deus, para nós recebermos. Uma das formas é a forma da revelação. Está certo? Deus revela, está revelado. Deus usou profetas, usa palavras, usa pastores, usa uma oração. Beleza, está muito claro. Mas a segunda forma que eu quero me ater nesta manhã, que é a mais usual para nós, servos de Deus, crentes, é a forma do discernimento. Porque muitas vezes você não vai ter uma palavra revelada claramente para a sua vida. E você vai ter que ter um discernimento espiritual para poder entender o momento que você tem vivido, entender a situação que você tem vivido, entender o caminho que Deus quer te levar. E um dos problemas, um dos maiores problemas que os cristãos têm, que eu tenho, acredito que vocês têm também, é justamente porque dependendo do motivo ou da situação que eu tenho vivido, ainda mais se for uma situação de dificuldade, o nosso discernimento espiritual começa a ter uma perda. Porque você não consegue entender ou ter uma visão, um olhar espiritual das coisas. Você está com problemas e você começa a criar um conflito na sua vida. Por isso que é muito importante a gente entender, por isso que o profeta fala, vocês não percebem, vocês não conhecem. Então, meu irmão, o importante é que nós tenhamos esse discernimento espiritual na nossa vida, para nós podermos entender as circunstâncias que nós vivemos e não retroceder. Porque senão você volta para trás. E a gente tem que entender que nós temos um caminho que Deus já tem posto para a nossa vida, tem um propósito para as nossas vidas. E nós precisamos olhar para isso, mesmo com as dificuldades. Minha alma não pode voltar. Isso que é importante. Então, no meio dos processos que eu passo pela minha vida, sendo eles bons ou maus, nós vamos chegar num local, em algum lugar, nós estamos fixos em algum lugar, estamos num determinado momento da nossa vida, e nós temos que entender que esse momento, nós que somos filhos de Deus, ele se torna um novo ponto de partida na nossa vida. Dá para entender até aqui? Amém? Então tá bom. Então o importante é que a minha alma permaneça firme, convicta,
que Deus tem propósitos para nós, e que dependente da situação, Deus vai agir, e esse agir do Senhor se torna um novo ponto de partida para mim andar e para mim chegar nos propósitos que Deus tem. Mas talvez você possa me perguntar, pastor, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. E na verdade é isso que acontece. Eu entendi que Deus, tudo bem, às vezes a coisa está ruim, às vezes a coisa está boa, eu tenho que olhar que é um novo tempo para a minha vida, Deus vai dar um propósito novo, é um novo partido, é por aqui. Mas eu falo, mas eu não estou entendendo nada do que está acontecendo com a minha vida. É assim que acontece, não é? É verdade, é assim que acontece. Por isso a gente precisa trabalhar, e eu estou chamando aqui, eu estou separando aqui 2 conceitos que nós vamos ter que trabalhar, e aqui para a gente entender como funciona isso na nossa vida. Eu estou chamando esses 2 conceitos, o primeiro de um conceito de percepção, e o segundo um conceito de tempo. O pessoal está rápido aqui. Então, com isso, a minha alma vai conseguir entender qual é o propósito de Deus, qual é o momento que eu estou vivendo, e a partir daí, qual é esse novo tempo que Deus quer trazer para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, eu consigo talvez entender, e aí isso vai me ajudar a ver o direcionamento que Deus tem. Amém? Vamos então trabalhar isso aqui? Então, primeiro, eu estou chamando de conceito de percepção, como eu disse, como já está aí na tela. E nesse conceito da percepção, eu separei pelo menos 3 pontos de partida, vamos chamar assim, para que você entenda a sua vida e você comece a pensar na sua vida, a situação que você tem vivido hoje, tá certo? Para que Deus possa trabalhar na sua vida nesse sentido. Então, pastor, o que eu quero dizer com esses 3 pontos de partida? Simples. Você vai analisar a sua vida, o momento que você tem vivido, e você vai ter 3 perguntas que você vai fazer para você mesmo. Dentro de umas delas, você vai se encaixar na situação que você tem vivido. A primeira pergunta que eu quero trazer para a sua reflexão, que é o que você tem que fazer na situação que você tem vivido, é: o que você está experimentando, ou o que você está passando na sua vida, é fruto da desobediência? Essa é a primeira pergunta. Eu estou numa situação difícil, estou numa situação complicada, eu não entendo porque tenho passado isso. Faça essa pergunta para você mesmo. O que eu estou vivendo é fruto da desobediência? Ou seja, é erro, é pecado? Porque, meu irmão, não tem como você orar para uma situação se você tem vivido uma desobediência. Não tem como você pedir a Deus um direcionamento, uma bênção do Senhor, se o que você vive é pecado, é erro. Você só tem um caminho. Se você está desobedecendo, volte a obedecer. Se você está errando, se você está pecando, se o que você tem vivido é negativo, é fruto da desobediência, você não tem como orar para sair disso. A única coisa que você tem que fazer é orar, se arrependendo do que você tem feito e voltar a obedecer. Amém ou não? Dá para entender? Mas há cristãos que chamam isso de processo. Não, isso aqui é porque se eu estou no processo, como eu pequei, estou no processo aí do pecado, vamos dizer assim, né? As consequências do pecado. Veja, nunca chame isso de processo, porque Deus não trabalha processualmente nessa situação. Deus não está processando nada na sua vida. O que você tem que fazer é que, dependendo da situação que você tem vivido, se é errado, arrependa-se e volte a obedecer a Deus. Um exemplo simples aqui, vamos pensar um pouquinho na vida empresarial. De repente a sua empresa não vai bem, mas a sua conduta como líder da empresa, como dono da empresa, é sonegar impostos, pagar bola, comprar produtos sem nota ou de procedência duvidosa, não honrar com seus compromissos. Aí, meu amigo, o que você acha? Você acha que você vai orar e pedir para Deus abençoar seu negócio se o seu procedimento está completamente fora dos princípios da palavra de Deus? Não funciona assim. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o erro. Ou seja, volte a obedecer, ajuste as coisas
Deus certamente tem bênção para a sua vida. Posso ouvir amém? Deu para entender? Muito bem. Mas você pode perguntar, não, mas pastor, imagina, eu não estou na desobediência. Sem problema. Mas você está vivendo algum conflito aí. Vamos para a segunda pergunta. Se eu não estou na desobediência, a segunda pergunta que eu quero trazer é que se eu estou vivendo o que eu estou experimentando, o que eu estou passando nessa minha vida, é fruto da ignorância. Ou seja, talvez o que você tem que se perguntar é que se eu estou passando por isso, é algo que eu desconheço e estou fazendo porque eu não conheço. É uma ignorância da minha parte. Talvez essa possa ser a razão do mau momento que eu esteja vivendo. Talvez eu não tinha tido capacidade de aprender, não entendia que era dessa forma. Muito comum, no contexto que nós vivemos de sociedade hoje, e as pessoas vindo para Jesus, um exemplo simples aqui, sem querer ofender qualquer situação, só para vocês entenderem o conceito de uma situação da ignorância e da não ignorância na questão da fé. Então, vou supor que eu atendi vários casais dessa situação, vou comentar uma situação que é muito comum no atendimento pastoral. Então, chegou um casal certa vez para conversar comigo, e esse casal está junto há muito tempo, já tem filhos adultos, mas ele até o momento não é casado, legalmente, vamos dizer assim. Simplesmente, na sua juventude, resolveram se ajuntar, tá certo? Dá para entender essa linguagem? Se ajuntaram, estão vivendo juntos desse tempo todo, têm seus filhos, sem problema nenhum. Num contexto da sociedade, hoje é muito comum isso, não se legalizar o casamento. Mas num contexto bíblico, não. Porque Deus tem bênçãos para o casamento, para aqueles que são casados, aqueles que têm a bênção de Deus. Então, é evidente, eu orientei, falei assim, olha, vamos providenciar o casamento. Um adulto, você está tanto tempo com essa mulher, tanto tempo com esse marido, o que te impede de casar? Nada. A gente entendeu que era assim, se juntamos, mas era um contexto de não ter um conhecimento cristão naquela época, hoje estão em Jesus, querem consertar as coisas. Consegue entender essa situação? Falta uma ignorância. E às vezes tem dificuldades nos relacionamentos, tem dificuldade na criação dos filhos, e às vezes a gente não sabe o que acontece. Mas às vezes é uma situação simples de chegar e resolver a situação, Deus ali declara a bênção naquela união, e a vida que segue, um novo tempo, um novo ponto de partida. Então, quando a gente não conhece, a gente tem que perguntar, será que eu estou fazendo alguma coisa por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, por não entender o que a palavra de Deus diz sobre certo assunto que eu estou vivendo? Aí qual a solução? Simples também, meu irmão. Primeiro, orar. Ore a Deus. Ore a Deus. A Bíblia diz que se há falta de sabedoria, peça sabedoria. Deus vai orientar, vai direcionar, vai mostrar. Então, ore a Deus, diga, Senhor, o que está acontecendo? É porque eu não conheço, está faltando alguma coisa que eu desconheça da Tua palavra, um caminho que eu não sei. Converse com Deus, ore ao Senhor. Segundo, estude. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia bons livros, peça um conselho, peça um entendimento, como esse casal fez comigo nessa ocasião. Vamos entender, vamos aprender, para não sermos ignorantes em certa situação e mudar as situações que eu estou vivendo, porque Deus certamente tem bênçãos para nós, e às vezes a gente vive um conflito por falta de conhecimento. Deu para entender até aqui, amém? Está comigo? Amém? Mas eu vou para a terceira pergunta, porque de repente você tem o conhecimento, está tudo na bênção, de repente você não desobedeceu. E aí eu faço a terceira pergunta, ou a terceira pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Será que o momento que eu estou vivendo, então se eu não desobedeci, e eu também estou em paz com o meu conhecimento, ele é um novo ponto de partida da minha vida? É um novo tempo que Deus quer fazer para a minha vida? E eu te respondo para você com certeza, sim. Sim, então este momento que você está vivendo, Deus quer que você comece a experimentar coisas novas na sua vida. Vamos lá. Porque com certeza, meu irmão,
é um tempo novo para uma promoção, para um crescimento, para você viver uma nova dimensão de Deus, um novo de Deus na sua vida para chegar. Então, mas olha que interessante que perceba que em qualquer uma das 3 perguntas, você pode considerá-las como um novo ponto de partida. Porque se eu desobedeci e eu resolvi obedecer, a partir da minha obediência é um novo ponto de partida. Se eu era ignorante e comecei a ser agora, ter conhecimento, adquirido conhecimento, a partir desse momento foi um novo ponto de partida. Mas se eu não fui ignorante, se eu não desobedeci, então realmente, simplesmente onde você está, esse é o lugar que você está, é o lugar que Deus preparou esse momento para que você viva algo novo, um tempo novo de partida, mesmo que hoje, veja, olha que difícil isso, hein? Mesmo que você viva uma certa dificuldade hoje, Deus está querendo te ensinar algo e o Senhor vai te mostrar o caminho para viver o propósito de Deus. Eu jantava algumas semanas atrás com uma família querida, porque a minha agenda sempre está aberta para jantares e almoços, né? Mas eu jantava com uma família querida, e a gente estava conversando sobre as situações da vida. E ali eles relataram algumas situações de dificuldades na área profissional que vivia o casal. Né? O esposo, a esposa, em situações, hoje a esposa numa situação já de um recomeço. E claramente ali, Deus, até a Márcia vai se lembrar disso, eu falei para ela especificamente, falei assim, olha, toda essa dificuldade aparente que vocês tiveram, é porque Deus queria te levar para esse tempo aqui agora. E nesse tempo que você está agora, Deus está abrindo um novo caminho de bênção, que vai abençoar a sua vida, a sua família, tem suprido as necessidades. Amém? E ali e eles não tinham entendido dessa forma. Estavam entendendo o lado negativo, um lado da dificuldade. Mas mesmo no lado da dificuldade, é um ponto de partida onde Deus começa a te levar para o propósito que Ele tem. Então o que acontece é que às vezes parece simples, mas não é simples a questão da percepção. Pois quando nós estamos vivendo a situação da dificuldade, a gente tem que ter esse conceito dessa percepção no nosso coração para entender o momento que nós estamos vivendo e entender o que Deus quer fazer. Então o que acontece com a percepção, por isso que não é simples, porque normalmente a gente faz aquelas perguntas, eu não entendo porque eu vivo isso, eu não sei porque eu passo por isso, eu não sei porque isso acontece com a minha vida, eu não sei porque eu tenho que passar essa enfermidade, eu não sei porque isso cai sobre mim, não sei porque eu estou desempregado, não sei porque, não sei. Então tenha, meu irmão, uma percepção correta de que Deus está te levando para um novo tempo, um novo ponto de partida que vai ser favorável para a sua vida. Amém? Creia nisso. Agora temos um novo conceito. Um segundo conceito que eu chamo do conceito do tempo. Diga aí, conceito do tempo. E há pessoas que pensam que seria muito melhor que o tempo não existisse. Ou seja, que o tempo até se abreviasse. Tamanha a dificuldade que às vezes vem vivido. Estou passando por uma dificuldade tão grande, nossa, que bom, passa logo esse dia. Que bom, chegou sexta-feira, o banco fechou, né? Não preciso pagar mais nenhuma conta. É assim, com coisa que isso resolvesse, né, meu irmão? Meu Deus, eu chegava lá, às vezes tinha época, na minha época de empresário, falei, sexta-feira, graças a Deus, ninguém me liga mais, não atendo mais ninguém, banco fechou, não posso fazer mais nada. Segunda-feira, novo dia, a gente vê o que acontece. Às vezes tem gente que pensa assim. Mas é como se você fosse orar, por exemplo, para o verão, aliás, estamos vivendo um verão tão quente, né? Que o verão se abreviasse e chegasse o inverno logo. Ou que o dia acabasse mais cedo. Mas não tem jeito, meu irmão. O dia começa, o dia termina. As estações começam, as estações terminam. Ela tem o seu tempo. E não há como a gente abreviar o tempo. Mas há pessoas que acham que o tempo corrige as coisas. Conhece alguém assim? Não, o tempo vai corrigir isso aí. Dá um tempinho para ele aí, vai pensar melhor, vai corrigir. Meu irmão, nós não podemos nem adiantar o tempo, nem prolongar o tempo, nem estender, vamos? Retroceder, essa é a palavra certa, obrigado. Nem retroceder o tempo. Então, o que acontece conosco no tempo? Isso que nós temos que pensar. O que acontece conosco no tempo? Nós precisamos aprender o seguinte, que o que importa não é o tempo que nós estamos vivendo,
mas sim o que acontece conosco neste tempo. Esse que é o segredo. Ou seja, não é o que você está passando, uma tempestade, um problema nesse tempo que você tem vivido, isso não importa, mas sim o que acontece com a sua vida durante o tempo que você tem vivido essa tempestade. É uma mudança de pensamento, uma mudança de ver as coisas. O tempo não tem como a gente abreviar. Você está vivendo uma tempestade, está vivendo um problema, ok, eu entendo. Isso não é o problema do tempo, é como você se comporta nesse período dessa tempestade, desse problema, qual é a sua atitude, qual é essa atitude, isso é o que vai fazer a diferença. Porque, meus irmãos, há tempo de lutas na nossa vida, não tem jeito, faça os ajustes que tem que ser feito, faça o que tem que ser acontecido, para que quando chegar o tempo de alegria, quando chegar o tempo da prosperidade de Deus, esse tempo de problemas, esse tempo de lutas, seja o seu ponto de partida para você chegar na vitória. Amém? Posso ouvir amém, hein? Amém. Então, meu irmão, não é importante o que acontece durante o tempo, mas sim o que acontece com você durante o tempo que você tem vivido. Vou colocar um tempo agora na sua vida, pensa nisso aqui. Tempo da sua vida. Não há como evitar rugas e cabelos brancos. Alguns têm mais, outros têm menos. Não é verdade? Não tem como evitar, o tempo vai chegar. Mas o que acontece? Dizem que as pessoas com cabelo branco são as mais sábias. Oh. Dizem, né? Vamos pensar assim, aqueles com pouco cabelo também, né? Mas o que acontece? Então, vamos pensar comigo. Tudo bem, as rugas não chegaram em mim. Os cabelos brancos um pouquinho, barba branca um pouquinho. Agora estou pintando a barba, já está ficando mais clarinha. Mas o que acontece? Se a gente for pensar nisso, pensar que a sabedoria vem com o tempo, eu posso dizer que sim, se eu estiver me preparando, se eu estiver estudando. A minha vida é isso aqui, eu estou estudando, estou preparando para poder ter um alimento para poder entregar para a igreja. Mas, na verdade, não quer dizer que só porque você tem cabelo branco, barbinha branca, o tempo de vida, você é sábio. Porque se você não se preparar e estudar para isso, você não será. Há muitos que têm 40, 50, 60 anos e comportam como uma criança. Essa que é a verdade. Então, não é o tempo ou as feridas que você carrega na vida que vão determinar, que vão mudar as pessoas. Mas é o que acontece durante esse tempo, o seu comportamento, como você cresce nessa situação, que vai fazer a diferença. Porque há pessoas, meus irmãos, que vivem mágoas no coração a vida toda, porque são incapazes de trazer perdão. Morrem com mágoas, porque não trouxe o perdão. Então, como é que você processa o tempo na sua vida? Você tem se aperfeiçoado? Você tem crescido? Tem trabalhado o perdão? Tem trabalhado a sabedoria? Como você percebe o que Deus está fazendo na sua vida? É um tempo de você se preparar, de estudar? Veja como são simples também. Este ano eu faço 30 anos de casados. Uau, podia falar assim, uau, né? Uau, obrigado. 30 anos de casado com a Márcia, olha que beleza. Vou fazer uma festa, convidar todo mundo, hein? Mentirinha, vou viajar com ela, vou namorar, né? Vamos comemorar 30 anos de casamento. Que coisa, hein? 30 anos, hein? Passa, hein? Mas olha, o tempo nos ensina, né, Márcia? Ele nos ensina o amor, a unidade, o entendimento. Não é 30 anos só de alegria. Tivemos dificuldades. Ele nos ensina a perdoar, nos ensina a cumplicidade. E olha que interessante. Agora, esse tempo junto, não quer dizer que eu não tive problemas, mas me capacita e capacita a Márcia, o nosso casamento, nos credibiliza, por exemplo, a darmos um conselho para casais. Então, independente dos problemas que eu tive, independente das situações que nós vivemos como casamento, nós aprendemos com isso, crescemos com isso e nos credibiliza a ensinar aqueles que vivem problemas de casamento mais novos ou mais velhos, tanto faz, mas que viveram situações que, por exemplo, nós já experimentamos e já sabemos qual é a saída. É dessa forma. Então, como você faz o tempo, como você administra o seu tempo, o que você vive nesse tempo, como nós vivemos no nosso casamento,
nos faz crescer como casal, para poder ter alimento espiritual, por exemplo, aqui, aos membros da IBC que precisam de ajuda na questão matrimonial. Agora, já ouviu falar essa frase aqui? Eu tenho tanto tempo de cristão, não sei porque isso acontece com a minha vida. Já ouviu falar isso? Tenho tanto tempo de crente, né, pastor Dilson? Tanto tempo de crente. E há pessoas que pensam, só porque você tem muito tempo de cristão, muito tempo do cristianismo, vivendo como servos de Deus, não merecem situações ou dificuldades que às vezes vêm para a vida. Mas não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim que funciona. Não é o tempo, não são as temporadas, não são as dificuldades. O importante é que as situações se tornem um ponto de partida para o seu crescimento, para você viver o melhor de Deus. Consegue entender isso em nome de Jesus? Amém? Então, tudo. Agora, o mais importante disso, tudo, então, meus irmãos, nós temos que ter um olhar, agora um olhar realmente que Deus está te colocando numa situação nova, num momento novo, que você tem que aprender. Mas o mais importante é que nós temos que perceber e guardar o nosso coração. Porque às vezes você pode viver o tempo novo de Deus, e se você não guardar o seu coração, você vai perder o que Deus tem para você. Por isso que tem que ser guardar o seu coração. Eu coloquei aqui, olha, guarde o seu coração, repita comigo aí, guarde o seu coração. E eu vou te mostrar por quê. Vai lá para Êxodo, capítulo 1, versículo 8 a 11. Olha que interessante isso daqui. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, alia-se a nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então veja que interessante aqui nesse contexto. Se levanta um novo rei, um novo Faraó. Então, se levantou um novo rei, vamos pensar assim, é um novo ponto de partida. Um novo ponto de partida na história. Mas o texto é claro aqui, que esse rei, ele já não agia, ele tinha o coração dele um pouquinho problemático. Porque quando ele se levanta, o seu coração aqui não é muito correto. Porque quando a gente chega no nosso ponto de partida, como eu disse, nós temos que estar com o nosso coração no local certo. Aí o que acontece? Esse rei se levanta e ele não, o texto é claro, ele não conhece José. E vamos aprender uma situação aqui, porque na referência, como ele não conhecia José, nós vamos ter alguns ensinamentos importantes aqui. Vamos pensar um pouquinho agora em José. Quem era José? Veja que interessante. José, em toda a sua trajetória de vida, teve vários pontos de partida. Várias situações ocorreram durante a sua trajetória de vida. Até que ele chegasse, talvez, ao seu ponto de partida principal, que era estar ao lado do faraó, naquele contexto, salvador do mundo, trouxe bênção para a nação de Israel, no problema da fome, vocês conhecem toda a história. Agora, olha que interessante, porque José não permitiu que os problemas que afetaram a sua vida afetassem o seu coração. Porque se José tivesse permitido isso, tudo que seus irmãos fizeram contra ele, tudo que seus irmãos aprontaram contra ele, traria um problema gigantesco, não só para a família de José, mas para toda a nação de Israel. Então José não deixou que isso ganhasse o seu coração, porque aí ele percebeu o propósito de Deus era muito maior, e foi através da influência de José que toda a nação de Israel foi salva. Olha o que é um propósito, olha o que é um começo. Então, veja se não é parecido com isso. Pensa agora nos governantes que nós temos. Normalmente, quando alguém se candidata e ganha, ele vai falar mal daqueles que queriam a derrota dele. É ou não é? Como o professor Zagallo, vocês vão ter que me engolir agora. Né? Aqui, eu venci.
ele vai sempre conotar aqueles que não queriam que ele chegasse ao poder. Não só governantes, líderes, até líderes espirituais, acontece muito isso. Então, cada vez que você chega a um ponto de partida novo na sua vida, você tem que tomar cuidado com o coração que você está. Porque se você for ver os problemas, você vai querer ter um coração já prejudicial naquilo, e você pode ter afetado o propósito que Deus tem para você. Eu me recordo aqui, claramente aqui, meus irmãos, o ano passado, os pastores vão lembrar, e talvez alguns, muitos disseram que nós não estaríamos aqui, onde nós estamos. Muitos falaram que a IBC estava fadada a fechar e acabar. Muitos disseram que nós não mudaríamos, que nós perderíamos tudo que já foi feito aqui, os pastores sabem disso. Agora estão dizendo que até a Central Kids School falaram que ela não iria inaugurar, e ela inaugura dia 29 de janeiro. Mas, meu irmão, se nós tivermos um coração pensando no problema, ou pensando naqueles que levantaram palavras, naqueles que profetizaram o desastre, o caos, o nosso coração fica manchado, fica pesado, e a gente se esquece do propósito que Deus tem. Porque Deus tem um propósito para a IBC, não há dúvida disso, e nós estamos aqui, isso é prova disso. Deus tem um propósito para a escola, e a escola vai ser inaugurada agora, e Deus tem um propósito e vai realizar. Então, Deus sempre está na frente, mas guarde o seu coração. Guarde, porque se você for querer se preocupar com todas as pessoas que te machucaram durante os processos, que falaram que não tiveram o que falar, que tem um ressentimento por elas, pelo tudo que se passou, por tudo que foi dito, você pode ter uma influência negativa nesse ponto de partida que você está vivendo. Isso pode atrapalhar demais. É impossível que eu diga para você que no caminho das vidas nós não teremos problemas, nós não teremos traição, nós não teremos pessoas que vão se levantar contra você. E eu digo uma coisa para você, quem conhece muito bem disso, dessa matéria, é esse que vos fala. Eu sei bem do que eu estou falando. Mas se é um texto que você tem que guardar nesta manhã, é o texto de Provérbios 4, 23. Coloca na tela para nós aí. Todos juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração. Porque... Exatamente. Mas vamos ficar só na primeira parte. Acima de tudo, guarde o quê? O seu coração. Porque, meu irmão, um dia Deus vai te dar um novo ponto de partida, e de repente você está vivendo isso, e você tem que guardar o seu coração. José soube guardar o seu coração, e fez a diferença em toda a época que ele era o segundo homem do Egito. Não deixou se influenciar, não deixou ser magoado ou sentir alguma mágoa de todos aqueles que fizeram mal à sua vida. E conseguiu ainda declarar, Deus me trouxe para cá para servir aqueles que me fizeram o mal. Olha que coisa. Deus os usou para que ele viesse àquele lugar. E é a pura verdade. Deus usou aqueles que aprontaram com ele, venderam como escravo, para que o propósito de Deus fosse maior e ele constasse a bênção lá na frente. Que nós tenhamos nosso coração no lugar certo, meus irmãos, certo, guardado por Deus, para que vivamos o propósito que ele tem para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. A segunda coisa do erro do faraó, que a Bíblia diz que ele se esqueceu, quando se esqueceu de José, é que o faraó esqueceu que toda a grandeza do Egito foi por causa de José. Se aquele faraó estava vivendo o Egito em toda a sua imponência, riqueza, foi porque José teve um plano trazido por Deus, que o levou para aquele momento. E esse faraó esqueceu o que o Egito era, e o que o Egito é, antes e depois de José. E você, no dia que você esquecer das pessoas que te ajudaram a chegar aonde você está cometendo um grande erro.
alguém aqui cortando com o meu. É verdade. E você acaba danificando o seu próprio coração. Por isso aqui, nesta manhã, publicamente, eu quero agradecer a sua vida. Você que é membro da IBC, você que é líder de ministério, todos aqueles que servem, os pastores, você que vem aqui, contribui, ajuda para essa casa estar sustentada, estar de pé. Eu quero agradecer a sua vida, porque juntos nós somos mais fortes, porque o Senhor tem um propósito para nossas vidas. Então eu quero agradecer a sua vida, no meu nome, no nome da minha esposa, da minha família. Meu muito obrigado a todos vocês. Meu muito obrigado. E uma salva de palmas para vocês. Nunca se esqueça, meu irmão, daqueles que te ajudaram a estar onde você está. O faraó errou aqui com José. E a terceira coisa que o faraó errou também na questão de com José é que ele teve medo daquele povo. Vamos recordar um pouquinho aqui. Então nós não podemos ter um ressentimento, sim? Porque pensamos em usar este novo lugar para se vingar daqueles que nos atrapalharam, por exemplo. Esse ressentimento tem que sair fora. Nós também não podemos ter o esquecimento daqueles que nos ajudaram a estar onde nós estamos. Mas também nós não podemos ter o medo dos que vêm. O erro aqui do faraó, ele nunca deveria ter tido medo do povo de Israel. Essa que é a verdade. Porque quando a gente trata as pessoas com justiça, não tem por que ter medo. O faraó devia ter usado justiça para aquelas pessoas. Usando a justiça, eles seriam aliados e poderiam ter vivido muito entendimento sem viver toda aquela confusão da escravatura e depois, lá na frente, todo aquele problema das pragas que gerou até a morte, como vimos no texto de Isaías. Então, meu irmão, se você quer ter bênção nesse ponto de partida na sua vida, deixe o ressentimento. Não se esqueça daqueles que te ajudaram. E não tenha medo daqueles que estão para vir adiante de você. Consigo ouvir um amém? Então, querido, se Deus te pôs no lugar que você está hoje, se Deus te colocou na situação que você está hoje, boa ou ruim, ou na dificuldade, ou na luta, creia que Deus está te dando um novo ponto de partida a partir daí. Creia que Deus está te fazendo algo diferente, para te conduzir a um propósito muito maior na sua vida. Não olhe com os olhos ruins em cima das situações, mas tenha o discernimento que Deus vai transformar situações em bênção para você viver o propósito de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Esse ano 2024 é o ano da transformação, mas é o ano dos novos pontos de partida. E se o Senhor quer te dar novos pontos de partida, esteja com o seu coração pronto, guardado, para receber do Senhor, ter um discernimento espiritual, para ver o que às vezes precisa ser consertado, para que você viva o propósito de Deus na inteireza, em tudo aquilo que Deus quer te mostrar, te trazer, Ele vai trazer em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Tem vivido momentos difíceis da sua vida aí? Alguns? Quem tem? Tem? Uma tem. Mais uma ali levantou a mão corajosamente. Vamos ficar de pé. Eu fiquei pensando, Senhor, mas onde o Senhor quer nos levar nisso? O que o Senhor quer trazer para a nossa vida, além dos concertos, uma forma da gente entendimento, de uma forma ver coisas novas, diferentes. Mas eu creio que o que eu quero orar com você nesta manhã é porque há pessoas aqui que às vezes têm esse conflito. Senhor, eu estou vivendo a dificuldade, a luta, e não estou conseguindo olhar que a partir dessa luta
eu vou ter a vitória do Senhor. E eu vim nesta manhã, uma voz profética na sua vida, para que você entenda, que mesmo você vivendo a dificuldade, mesmo você vivendo a luta, Deus vai te dar um começo novo. Você vai olhar e essa luta que você tem vivido é o ponto de partida para o começo novo que Deus tem. Você não está entendendo, meu irmão? A luta que você tem vivido é um ponto de partida, porque quando você chegar lá e chegar na bênção, chegar na prosperidade, chegar onde você tem buscado de Deus, você vai se lembrar, naquele momento, naquele culto, naquele dia, mesmo na dificuldade, eu creio que o Senhor tem um caminho novo, tem construído um caminho novo, meu coração está guardado ao Senhor, eu não vou olhar para as dificuldades, mas vou olhar para Deus, aquele que pode todas as coisas, e que já começou a transformar, e a transformar hoje, em nome de Jesus, a sua vida. Amém? Se você tem vivido essa dificuldade, lutas na sua vida, situações que você está no conflito, eu quero orar para a sua vida aqui. Vamos ter um momento de comunhão, de adoração a Deus. Deus quer te fazer que você saia daqui renovado, crendo que o novo de Deus está chegando em nome de Jesus. Venha para frente aqueles que querem uma oração, que entendem que há dificuldade, que você está passando por luta, pode ser enfermidade, na sua luta financeira, relacionamento familiar. Deus quer transformar nesta manhã. Guarde o seu coração. Vamos orar, venha para frente em nome de Jesus. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Dá um passinho para frente aqui, vamos lá. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. É isso que você quer viver? Algo novo no seu coração? Dá um passinho aqui, pastor, nos ajuda aqui, só para o pessoal chegar aqui. Meus irmãos, vamos crer. Põe isso no seu coração nessa manhã. Creia que esse tempo de hoje é um ponto de partida que o Senhor está fazendo para fazer algo sobrenatural na sua vida. Consegue ver isso na palavra de Deus? Eu creio que mesmo a dificuldade que estou vivendo é o ponto de partida onde Deus vai transformar as situações que eu preciso. Nós precisamos aprender a viver o sobrenatural, sabe? Nós precisamos aprender a viver, a ter uma vida com fé. Crer que o Senhor transforma as situações. E eu creio no sobrenatural. Deus tem feito tantas coisas. Cada dia eu tenho mais convicção. Cada dia eu tenho mais convicção. Que Deus tem nos chamado. Não a minha vida, a nossa, a IBC. Estou falando para nós aqui, esse povo. Deus tem nos chamados para vivermos os milagres de Deus neste tempo. Nossa, podia ser melhor, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus tem nos chamado para vivermos os milagres dele neste tempo. Você podia dar um glória a Deus. Os milagres de Deus é para esse tempo. A Bíblia não é um livro histórico, apesar de também ser um livro histórico onde nós aprendemos sobre uma nação. Mas a Bíblia ela é real. O que está escrito aqui é palavra de Deus, é vida. E eu preciso aprender a viver esses milagres, porque a palavra de Deus diz que nós viveríamos e faríamos milagres muito maiores daquele que Ele fez. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo está na sua vida, está na minha vida. Nós precisamos aprender a virar essa chave. Cremos na palavra de Deus.
Cremos que o Senhor transforma situações e que há um tempo novo para a sua vida, independente da situação que você tem vivido. Quantos querem viver o novo de Deus aí? Vamos orar, Pai. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque cremos na Tua palavra. Cremos que o Senhor, ó Deus, tem um tempo novo para nossas vidas. Meu Pai Celeste, Pai, que esse tempo se inicie hoje, Senhor. Mesmo na dificuldade, Senhor, guarda o nosso coração, Senhor. Mas que seja, Senhor, esse ponto de partida, um novo ponto de partida para vivermos o sobrenatural do Senhor, Deus. Pai, haja uma manifestação do Teu poder, Senhor, agora nesta manhã, Senhor. Que Deus Santo Espírito comece a agir agora, a transformar situações, a transformar, Senhor, fazer milagres, Pai. Ó Deus, restaurações familiares que precisam ser restauradas, situações que precisam ser transformadas, Senhor. Negócios que precisam ser, ó Deus, invertidos e crescidos. Trabalhos que estamos, ó Deus, aguardando que não aconteceram, ó Deus, que hoje seja um tempo de partida, um tempo novo onde vemos a Tua mão acontecendo, Senhor. Pai, no reino espiritual, tira todo embaraço, Senhor. Tira tudo que atrapalha, tudo que de alguma forma vem, Senhor, a atrapalhar, a atrasar aquilo que o Senhor já tem como propósito nas nossas vidas. Mas estamos aqui para dizer, Senhor, ó Deus, se há pecado, perdoa-nos, Senhor. Se há erro, Senhor, perdoa o nosso coração, Senhor. Se nós não conhecíamos da Tua palavra, ou tínhamos alguma situação da ignorância do conhecimento do Senhor, perdoa-nos, Senhor. Faça-nos crescer no Senhor. Mas sim, ó Deus, estamos prontos para receber o novo do Senhor nesta manhã. Um novo tempo que queremos viver. Um tempo de saúde, de prosperidade, de crescimento, de entendimento, de amor, de alegria. Ó Deus, põe e estabeleça essa vitória na vida do Teu servo, Senhor. Pois creio que o Senhor, ó Deus, é poderoso, vai fazer, vai realizar em nome de Jesus. Cremos e colocamos a nossa fé, a nossa segurança no Senhor Jesus, o justo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que realiza em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.